ou pré? Os dois. Como que nós é os dois? Os dois. Ela dá doidinha. Mas, na minha visão, gente, na minha visão. Cara, eu fiquei tão... Eu não acho que dois. nós vai ser... Eu fiquei tão... Primeiro, a gente começa assim, eu já disse isso aqui numa live que eu fiz ali com o pastor Carlos Porto com o pessoal. Apocalipse 19, 7, 8 diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e a sua esposa já se aprontou. Aí o versículo 8: e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque linho fino são as obras de justiça dos santos. Duas características da esposa: está se preparando e tem obras, que são o linho fino. Então, no meu entendimento, a igreja não é a esposa está dentro da igreja. O que é a igreja? São todos aqueles que foram salvos e creram. O que é a esposa? Os que estão se preparando, estão produzindo. É todo mundo que congrega aqui dentro que está se preparando? Não. Que está produzindo? Não. Cumprindo seu propósito? Não. Então eu não posso generalizar e dizer que todo mundo é esposa. Esposa é quem está produzindo, quem está se preparando. Então, no meu entendimento, antes do arrebatamento, antes da tribulação, Jesus vem buscar a esposa. Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te pouparei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Sim. Ponto. Então Jesus vem em busca da sua esposa antes da tribulação. A esposa de Cristo são os crentes vencedores, aqueles que reinarão com ele. Isso. Pós-tribulação, está escrito lá em Mateus 24, que ele virá com risco, clamor de trombeta, de forma clara, de forma visível, e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos. Então o que acontece? A gente tem base bíblica para provar que ele vem antes, e tem base bíblica para afirmar que ele vem depois. E aí, é antes ou depois? No meu entendimento... Vamos lá. Lá em Atos 1, a partir do versículo 8, Jesus dá as instruções, está no Monte das Oliveiras, uns instantes antes de ser ascendido aos céus. Aí os anjos aparecem e se revelam aos apóstolos. Aí os anjos declaram assim: por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que subiu, ele virá, da mesma forma que ele foi. Como foi que Jesus subiu? Em duas etapas. Ele subiu do monte à nuvem, os apóstolos olhando para ele. Quando ele foi recebido pela nuvem, ele se tornou oculto. E ele foi da nuvem ao trono de forma oculta. Monte a nuvem, visível. Nuvem, trono, invisível. Se ele tem que vir exatamente como ele foi, ele virá em duas etapas. Trono a nuvem, invisível. Onde o apóstolo bate bastante na questão de duas etapas. Né? Exatamente, invisível, como um ladrão, repentinamente. Da nuvem ao monte, visível, todo olho o vendo. Então, no meu entendimento, ele vem antes, ele vem depois. A diferença é quem você é. Deixa eu te fazer uma pergunta. Então, os salvos ficarão? Haverão salvos na tribulação. É só ler Apocalipse 12. Eu quero esclarecer ela, porque ela tá doida, porque ela não sabe como perguntar. Lá nos últimos versículos de Apocalipse 12 está claro que a mulher vestida de sol, que é a representação da igreja, que estava gerando um filho, aquele filho, a Bíblia chama de filho varão, que são os crentes vencedores, que são arrebatados para o trono de Deus. E a mulher foge para o deserto, onde ela tem uma habitação preparada durante 1.260 dias, se não me engano, esse número. Esse número equivale a aproximadamente 3 anos e meio. Isso. São os 3 anos e meio onde a igreja estará na tribulação, que é o deserto, de Apocalipse 12. Só que a igreja não vai enfrentar tudo que o mundo vai enfrentar, todo o juízo. Deus vai poupar a igreja de todo o juízo. Vai estar aqui, mas não vai enfrentar o juízo, a ira de Deus. Isso, entendeu? Eu quero chegar na pergunta legal. Só que lá nos penúltimos versículos, é porque eu estou sem a Bíblia aqui, mas nos últimos versículos diz assim: que na terra haverão duas classes de pessoas. Os que guardam os mandamentos. Quem é que guarda os mandamentos? Judeus. E aqueles que têm um testemunho de Jesus Cristo. Quem são esses? A igreja. Ué, mas então, assim... judeu vai ficar? A tribulação é para o judeu. O coração deles está endurecido, não tá? Então a tribulação é para quebrar o coração de Israel. O que eu ouvi é o quê? Que não, judeus... você não ouviu de mim, não. Não ouvi de você, não. Mas o que eu ouvi foi o quê? Que judeus... de mim, você não ouviu, não. O que eu ouvi. E que judeus aqui, eles é a geração eleita, os escolhidos. Sim. E não importa o que eles façam, eles vão ser salvos. Salvação. Mas a tribulação é exatamente para que eles sejam salvos, remidos. Porque eu estava falando para o Eduardo, eu falei assim, gente, não faz sentido. Se a gente está no propósito, a gente está dentro da igreja, está fazendo tudo, por que eu vou passar por tribulação? É o que eu estou falando. A gente não... Sim, confundir salvação e reino é tão perigoso quanto confundir esposa com igreja. Não, eu entendi. Entendeu? Então, salvação e reino. Tem que entrar em salvação e reino para entender escatologia. Salvação e reino. Quem é que vai reinar? Os crentes vencedores, não são? Sim. Aqueles que cumpriram o seu propósito? E os que não cumpriram o seu propósito? Vão perder a salvação? Não. Porque a salvação não é por aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Sim. Só que Jesus vem antes da tribulação para buscar esses que cumpriram o seu propósito. Sim. A esposa. E os que estiveram aqui dentro, creram, mas não quiseram cumprir o seu propósito?
a tribulação será uma espécie de disciplina para eles. Tá vendo, crente? Só que assim, irmãos, ó, com todo cuidado, para quem está me ouvindo, é um assunto muito complexo, não é isso, Eduardo? Os dois assuntos que nós estamos tratando aqui, escatologia e soteriologia. Não tire conclusões agora, tá? Não pegue trecho isolado aí só. Então, pastor Lucas disse, cuidado. Eu já confirmei com os dois, vai ter o podcast da Noite Teológica aqui, se prepare, Lucas, já peguei ele, conversei com ele, falei com o André, se Deus quiser, vamos preparar. Eu vou ficar só aqui, é um assunto complexo, que a gente precisa de tempo para embasar, mostrar texto, porque isso aqui não pode definir a ideia. Não, claro que não. Então, muito cuidado, isso aqui não pode definir a ideia. É um assunto muito complexo. Eu vou te perguntar uma coisa interessante. Eu li um livro, não vou comentar o autor, mas eu li um livro que se trata sobre escatologia. E esse livro, ele é um livro baseado na teoria do pós-tribulacionismo, inclusive literal. Você sabe que essa visão pós-tribulacionista ela é recente, né? Após. Pós-tribulacionista. E eles falam o contrário, né? 1800 e uns quebradinhos. Não me recordo agora com precisão, mas é uma visão todo mundo recente. entendia que... Até um tempo atrás, recente, não existia a ideia de tribulacionista. Na verdade, perdão, deixa eu recapitular. A visão pré-tribulacionista ela é recente. Ela é recente. Até então era só pós. Isso, não se cogitava essa ideia de Jesus ir buscar a igreja antes da tribulação. Isso aqui é algo muito recente. Muito recente mesmo. Apesar que eu li um texto, eu li alguns textos, eu vi algumas pessoas falando que alguns pais da igreja, como Clemente de Alexandria, algumas escritas de Policarpo, tinham uma certa defesa do pré-tribulacionismo, mas bem raso, que apesar dos pesares, eram umas escritas novas, tinham um pouco de entendimento, eles apresentaram uma visão a respeito de Jesus buscar a noiva e tal. Eles apresentaram isso aí, mas não foi nada muito convencido. Alguns escritores do Novo Testamento, por exemplo, eles acreditavam que todos aqueles sinais que precederiam já eram realidade. Roma, incendiada em 70, entendeu? Tem lá tem um cidadão na história que agora me fugiu da memória o nome dele, que ele sacrifica uma porca dentro do templo. Muito famoso, agora fugiu da minha memória. Eles acreditavam que ele era um anticristo, entendeu? Então, assim... Era todo uma para eles já estavam vivendo a tribulação. Então Jesus viria depois para buscá-los. Então essa visão pré-tribulacionista ela é recente. Lembrando que eu não estou dizendo que a visão pré-tribulacionista não é bíblica, tá? Até porque eu acredito nela, mas não descarto após. Então para mim, ambas as visões estão corretas quando bem compreendidas. E que não dá para compreender com clareza aqui.